Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo.
paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho e estamos aí em mais uma oportunidade falando da palavra de Deus e coisas que nós amamos fazer, que é discutir e falar do amor e da palavra de Deus. E hoje nós temos um tema muito interessante e curioso também. Mulheres pastoras, é bíblico? Então fique ligado, está começando o programa Viva a Vida. Para tanto, nós temos hoje aqui uma convidada muito especial. Nós temos a grata alegria de receber aqui a nossa amada irmã obreira Dalit, da IEP Peró. Dalit, paz do Senhor, uma honra e uma alegria tê-la conosco aqui hoje. Cumprimento ao pastor Cláudio, ao pastor Giovanni, da paz do Senhor, e a todos que também estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Confesso assim que eu jamais esperava, né, esse convite. E agradeço primeiramente a Deus e a todos que estão envolvidos no programa pela rica oportunidade de estar participando, né? Amém. Que ao Senhor toda a glória. Glória a Deus. Pastor Cláudio, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Uma alegria estar com a Dalit e nós estarmos aqui com a Dalit hoje. O assunto hoje é, no mínimo, palpitante, né? E discutível também, né, pastor? Gera uma polêmica aí, mas nós gostamos de polêmica, né? Então vamos que vamos. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, te agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, de falarmos da Tua palavra, de partilharmos, né, das Escrituras Sagradas. O Senhor nos conduza nesse tempo e que tudo aqui quanto falarmos seja mediante o Teu querer, debaixo da Tua direção, e que todos os que nos assistam sejam por este programa, por esta palavra que há de ser ministrada, abençoada. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, antes de nós aqui falarmos sobre o assunto, para você que nos assiste, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, né, que nós temos aqui o livro, né, de autoria do nosso amado irmão, pastor Cláudio Rodrigues, Caminhando com Cristo, um livro muito abençoado, eu já li, recomendo, e nós temos ainda alguns exemplares. Então, se você se interessar, é só você entrar no nosso site, que agora nós estamos com um novo endereço, site www.programavivavida.com.br. Você pode entrar e manda para nós um e-mail solicitando o livro do pastor Cláudio Rodrigues. Amém? Eu já li, recomendo, está muito abençoador este livro. Eu sei que se você ler, você será abençoado. Estou certo, pastor Cláudio? Espero. Amém. Pastor Cláudio, mulheres pastoras, é bíblico? Para mim não é bíblico, pastor. Para mim não é bíblico. Para mim, Deus tem chamados para homens, tem chamados para mulheres, tem chamados para crianças, tem chamados para todas as pessoas. Chamados no plural, né? Para todas as pessoas. E não necessariamente o chamado de um é o chamado do outro. O que torna o tema palpitante, como eu disse logo na introdução, é que a impressão que eu tenho é que existe hoje uma necessidade de nós nos adequarmos, a própria igreja se adequar às convenções vigentes na sociedade. Eu não acho que isso seja produtivo para a igreja. A igreja, ela se move e é regida pela palavra de Deus desde sempre. E a palavra de Deus, ela é imutável. Não há porquê, isso me parece um dado consistente nesse debate, não há porquê não ter havido esta discussão durante 20 séculos e hoje começar a se discutir. Então, me dá a impressão que qualquer nova iluminação me pareça uma coisa muito forçada. Durante 20 séculos, Deus escondeu alguma coisa do seu povo que agora resolveu dar para alguns iluminados. Então, para mim, esse argumento é consistente nesse debate. A tradição da igreja não é essa. Tradição histórica da igreja. Tradição histórica, a tradição não é essa. Então, não me parece que seja produtivo para a igreja isso. Durante o programa, a gente vai debater alguns aspectos concernentes a esse tema. Ok. Ô Dalit, obreira, até aproveitando aqui a deixa do pastor, falando sobre tantos séculos se passaram, e hoje é um assunto aí em pauta, né? E uma discussão, algumas igrejas têm
tem introduzido isso dentro da sua doutrina, enfim. Só uma opinião sua, você acredita que o avanço da sociedade, né, a modernidade, a tecnologia e, eu até coloquei aqui na minha introdução, a independência da mulher, na sua opinião, a independência da mulher ao longo desses anos, você acha que tem colaborado para que isso seja aceito dentro das igrejas? Ou seja, o desenvolvimento da mulher dentro da sociedade hoje possa estar interferindo na igreja, na aceitação disso? Sim, tem colaborado, com certeza, muito, né? Por causa dessa mudança que está havendo na sociedade, né? Principalmente no papel, na função da mulher na sociedade, eu creio que tem colaborado muito, né? Em relação a hoje nós temos, né? Tantos pastoras, presbíteras, né? O que nós não víamos algumas décadas atrás, né? Então essa mudança na sociedade, principalmente em relação à função da mulher, tem tido essa alteração. Ok. Pastor Cláudio, só antes de nós entrarmos na questão se é bíblico ou não mulheres... Posso fazer um comentário sobre a modernidade? Pode. Posso fazer? Esse negócio de modernidade, quer dizer, a turma já acha que eu sou um dinossauro mesmo, né? O pessoal da igreja sabe isso. Mas esse negócio de modernidade é uma coisa muito interessante, né? Porque em todas as épocas houve modernidade. Em todas as épocas houve alguma coisa que parecia mais moderno do que o que havia antes. Então, um dia se desenvolveram as armas de ferro. Você descobriu o ferro, moderníssimo. Um exército que tinha uma arma de ferro, os outros exércitos não tinham. Então, essa ideia de modernidade, ela não é moderna. A ideia de modernidade, ela é contemporânea para cada época. Hoje, o que me parece, não é nem a manifestação de uma modernidade. Parece que o que aconteceu nos últimos 50 anos, eu digo 50, eu digo a partir da década de 1960, aquela geração, que é a minha geração, ela resolveu perverter conceitos. Isso que me parece, de uma forma como nunca me pareceu ter havido antes. Houve Sodoma e Gomorra e tudo mais, aquela coisa, mas de uma forma universal, como é hoje, os conceitos estão sendo pervertidos. E as pessoas que chegam na igreja, elas chegam na igreja debaixo da vivência que elas têm nesta sociedade. Se você pegar, eu já fiz esse argumento aqui, se você me permite, eu repito rapidamente. Se você pegasse uma pessoa não cristã e uma cristã há 100 anos, o padrão delas, padrão moral, era semelhante. A pessoa se convertia, ela passava da morte para a vida, mas com relação, vamos dizer, à conduta, talvez pouca coisa tivesse que ser mudado, porque havia um padrão rígido de conduta. Hoje, a diferença entre um não cristão e um cristão, em tese, é um abismo. Porque a pessoa chega na igreja completamente deformada, às vezes não, moralmente falando, às vezes não por culpa dela, quer dizer, a culpa é de cada um, mas fruto de uma sociedade que permite a ela viver daquela forma totalmente deformada, e não existe um juízo contra aquilo. Então, para ela chegar num padrão mais ou menos, é muito difícil, porque costumes têm que ser jogados fora, não é a coisa mais fácil, a gente ter a vida transformada não é a coisa mais fácil do mundo, nós sabemos, né? Então, esse negócio de modernidade, para mim, às vezes, mais do que modernidade, para mim é uma perversão de costumes. Que está em curso nos dias de hoje. Pastor, só que antes de nós entrarmos na questão de ser bíblico ou não mulheres pastoras, uma intervenção rápida para mim, o que é ser um pastor? Pastor, eu fui ver isso hoje aí, porque você tinha colocado aqui na pauta do programa, eu fui dar uma olhada nisso. Eu sou pastor e você é pastor. E eu fui dar uma olhada nesse negócio. Tem algumas coisas, tem texto bíblico para tudo isso aqui, mas eu não vou citar os textos, eu vou dizer só rapidamente. O pastor é aquele que fortalece uma ovelha, é aquele que guia uma ovelha, é aquele que ajunta as ovelhas, é aquele que não deixa faltar nada às ovelhas, é o que conforta as ovelhas, leva as ovelhas no colo, é o que livra as ovelhas do mal, é o que livra as ovelhas da mentira, é o que é ouvido pelas ovelhas, justamente porque as ovelhas confiam nele por ele ter todas essas qualidades.
Isso aqui, pastor, para nós que somos pastores, é terrível você ler isso, porque num ponto ou no outro nós falhamos nisso, né? Sempre falhamos, né? Falta um pouco de amor aqui, falta um pouco ali, às vezes nem falta pouco, às vezes falta bastante. Então, ser pastor é um conjunto de atribuições, porque se nós considerarmos o Senhor, e devemos considerar como o único pastor, tem um texto que fala que ele é o único pastor, Eclesiastes 12:11, ele é o único pastor. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui como pastores estamos representando o trabalho que o pastor, o Senhor Jesus, faz na terra. Não é a coisa mais fácil do mundo para nós. Isso demanda uma grande Uma responsabilidade. grande responsabilidade. Talvez por isso que hoje em dia a gente estava falando a questão de banalizar as coisas e a perda de referência, né, moral, enfim. Talvez por isso seja um dos motivos pelos quais o inimigo tem se levantado tanto para poder distorcer a verdade bíblica da palavra, né? Ô Dalit, Obreira, nós vemos hoje, nós estamos aqui falando que hoje em dia, nesses anos, né, de décadas para cá, tantas igrejas, e algumas, poderíamos dizer assim, até sérias, né, pastor? Igrejas até sérias, que têm hoje introduzido essa ideia de pastora dentro da igreja. Existe aí, eu queria até conversar com você um pouquinho sobre isso, existe aí alguns pontos e alguns versículos, né, que nós colocamos, que defendem essa ideia de mulher ser pastora e apoiam essa ideia. Penso eu que você deve ter dado uma pesquisada, uma estudada. O que você acha disso tudo? Então, primeiro, eu só queria fazer uma breve introdução, né, relacionada ao comentário, que eu acho importante, antes de nós estarmos analisando esses textos bíblicos aqui, né? Tem uma frase que eu ouvi desde a minha conversão, né, que diz assim, texto fora do contexto gera pretexto. E analisando alguns versículos aqui, alguns textos, né, embasando o ministério pastoral feminino, né, eu vejo assim que tem muita coisa que está totalmente fora do contexto. Né? Então, só queria fazer um breve comentário assim, no que a gente pode ter como interpretação bíblica. Né? Então, na interpretação bíblica, antes de nós entendermos o que Deus está falando conosco hoje, né, qual que é a mensagem que Deus está trazendo para nós hoje, né, nós temos que entender o que Deus estava falando para os primeiros leitores. Então, nós temos que nos colocar como os primeiros leitores. Né? E dentro da interpretação bíblica, nós temos algo que nós chamamos a teologia chama de abismos. São alguns distanciamentos que existem entre nós e a Bíblia, os primeiros leitores. Né? Então, a gente tem um abismo, por exemplo, geográfico, né, que a Bíblia foi escrita, a história bíblica ela acontece numa região diferente da nossa. Né? A gente tem um abismo linguístico, que a Bíblia foi escrita em línguas diferentes da nossa. Tem o abismo cultural, né, são costumes, cultura, sociedade diferente da nossa. Né? Então, por exemplo, a gente está lendo lá um texto que está falando a respeito de um costume que nós não conhecemos. Né? Então, literalmente, a nossa compreensão ela vai ser bastante vaga. Né? Então, quando nós rompemos esse abismo cultural, né, e nós vamos estudar, pesquisar o que era aquele costume, nós vamos entender o sentido literal e nós vamos entender mais profundamente o que Deus está dizendo conosco hoje. Né? Então, primeiramente, nós temos que romper esses abismos. Né? E eu não tenho visto assim nesses textos embasando o ministério sacerdotal feminino, né, pastoral. E um outro ponto é que, na interpretação bíblica também, nós temos textos históricos e textos normativos, né, que são mandamentos. Né? Então, os textos históricos estão narrando uma história, um acontecimento, que também nós podemos aprender com esses textos, mas não são uma norma, um mandamento. E nós temos textos que são normas, que são mandamentos, que servem como embasamento da doutrina cristã. Né? Então, primeiramente, nós temos que estar analisando isso antes de nós estarmos vendo esses versículos. Né? Nós temos que analisar dentro do seu contexto. É aquilo que nós chamamos de, na hermenêutica, né, que é a ciência que interpreta de forma coerente as escrituras, da exegese, não a exegese. Né? A exegese é quando você, antes de aplicar o texto bíblico, você entende o texto bíblico dentro do seu contexto cultural, linguístico, enfim. E estava falando a questão existem textos que são normativos e históricos, é o caso de Salomão. A história de Salomão, por exemplo, é uma história narrada, é uma narrativa, porque se fosse norma,
poderia casar com 1000 mulheres, né, pastor? Então, ali não está dizendo que porque está no texto, está dizendo que pode ser dessa forma. Está narrando que Salomão fez daquela forma. O princípio é o homem ter uma mulher só. Mas vamos, já que você entrou nessa questão, acho interessante, eu queria pegar, pastor, a gente discutir aqui. Ela precisa responder perguntas suas lá. É verdade. Ela precisa responder. Então responde. Por favor, repita a pergunta. Não, é sobre a questão das igrejas. Até eu me perdi aqui, professor. Das igrejas hoje, dentro de décadas para cá, estarem aceitando isso e estarem usando alguns textos. Ela respondeu, citou que a gente precisa analisar o contexto. Mas o que eu queria fazer? Eu queria pegar exatamente agora esses textos para a gente ver, pastor, na minha opinião, o absurdo que as pessoas fazem em cima de um texto e introduz toda uma doutrina. Aí eu separei aqui, ó. O texto de Gênesis 29 Gênesis 29, separa lá. Qual é o outro texto que eu tinha pego, Dalit? Que a gente colocou aí? Foi de... Acho que Êxodo também. Êxodo 2,16. 2,16. Então, abra 2,16 e Êxodo, o senhor abra Gênesis, pastor. Esse texto de Gênesis aqui é o fim do mundo. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas e seu pai, porque ela era pastora. Sim, ela era pastora, mas ela guiava as ovelhas do pai dela. Mas isso é o que ela comentou, pastor, por exemplo. É tirar fora do contexto. De um contexto, né? Porque aqui está dizendo que ela era pastora, mas pastora no literal. No literal, ela era pastora de ovelhas, as ovelhas do pai lá. Pai, não tinha nada a ver com o fato de eu pegar um texto de Gênesis e introduzir esse texto Gênesis como um texto que está dentro de um livro histórico, pegar esse texto isolado e introduzir ele dentro de um período eclesiástico como um texto normativo. É um cúmulo, né? Não, E Êxodo, Dalit? Do 2,16 diz: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, aqui, no mesmo sentido, né, na mesma interpretação, né, que está fora do contexto, que no caso aqui, as filhas do sacerdote Midian, elas estavam cuidando das ovelhas. Mas qual que era o contexto? Né? Era um cuidado, um governo sobre os animais, não sobre pessoas. Literal. Né? É literalmente sobre os animais, sobre as ovelhas. E por que eu estou fazendo questão, até de ser meio detalhista nos textos? Porque esses versículos são versículos que algumas igrejas e mulheres até usam para apoiar a tese pastoral feminino, são textos que se usam. Então, antes de nós mostrarmos na palavra que o porquê não tem como existir mulher pastora, é importante que a gente... não sei nem se eu estou sendo ofensivo dizer assim, mas estamos falando da Bíblia, né? Então a gente tem que ser claro. Antes, para a gente poder quebrar as colunas que dão apoio a essa tese, a gente tem que pegar esses versículos, que são as colunas que eles usam, e mostrar que, na verdade, isso não dá apoio para crer no ministério pastoral feminino. Nós estamos começando por esses textos. Eu até anotei algumas coisas aqui, talvez dê tempo da gente falar, sobre o real ministério do homem e o real ministério da mulher. Quer dizer, nem chegaríamos a discutir sacerdócio feminino. Se começar por esse ponto, você nem chega um dia a discutir sacerdócio feminino, porque você vai parar antes, não há nenhuma desonra. A impressão que dá hoje é que as mulheres, e tudo nós devemos falar com muito cuidado hoje, né, porque hoje tudo vira motivo do sujeito ir parar na cadeia, né? Mas... qualquer coisa o senhor vai. Qualquer coisa vou eu, né? Aí você vai me visitar lá. Mas não existe nada ofensivo na Bíblia contra ninguém. A Bíblia é a maior prova de que Deus honra os homens. Os homens quer dizer o gênero humano, a espécie humana. Porque éramos todos dignos de morte, e a Bíblia fala da salvação da morte que o Senhor nos deu. Maior honra do que isso é impossível. E uma outra coisa que é importante a gente considerar, pastor, até a gente, acho que eu coloquei aqui para nós entrarmos também e falarmos um pouco sobre isso, o fato de, é importante que aqueles que nos assistem saibam disso, que o fato de nós aqui nesse bate-papo, como também a Igreja Evangélica de Pinheiros defende isso que nós estamos falando aqui hoje, o fato de nós não sermos a favor do ministério pastoral
feminino, em momento algum nós menosprezamos as mulheres da nossa igreja, né? E tão pouco as esposas nossas, né? Eu sou casado, sou pastor, tenho minha esposa e procuro levar a minha esposa em honra, porque eu sei a importância que ela tem no meu ministério pastoral. Eu também sei que o senhor pensa dessa mesma forma. Então, o fato de nós não apoiarmos não necessariamente estamos querendo dizer também, por outro lado, que nós desprezamos. A mulher, ela tem a sua importância no reino, dentro da igreja, porém, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, a Bíblia fala assim, sobre os maridos, né? Dando honra à mulher, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça. Quer dizer, a posição do homem e da mulher diante de Deus é igual. Porque o que interessa é a salvação. Neste sentido, não há menor diferença entre homem e mulher. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, existem ministérios que Deus deu para um, Deus deu para outro. Não é uma questão de valor, mas é de funções diferentes. De funções diferentes, então, quando Deus criou homem e mulher, né, Deus disse assim que a mulher seria uma adjutora idônea. Né? Idônea quer dizer estar ao lado dele. Então, é igual, né, no valor, mas as funções são diferentes. Não é possível um homem gerar. Um homem não tem útero. Não é possível a mulher se fecundar, porque ela não tem semente. Cada um tem uma função diferente na face da terra. Me parece uma coisa, não me parece muito difícil de entender isso. Me parece uma forçada de barra querer alterar isso, né? Juízes, capítulo 4, fala acho que de Débora. Isso. Capítulo 4. Você lê para a gente, Dalit? E você já comenta também? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, né? Então aqui também é uma questão de contexto, né? No geral, na sociedade judaica, né, a mulher ela era desprezada, né? Assim, no geral, mas para Deus ela sempre teve o seu valor, né? Então, na sociedade judaica, a mulher ela era praticamente, a função dela era ser esposa e mãe. Só que algumas mulheres elas se destacaram assim em outros papéis, assim como foi o caso de Débora, né, que destacou no papel de liderança, né. Mas foi nesse contexto aqui histórico, né, cultural, como juíza. Mas só que isso não embasa uma questão de liderança, autoridade eclesiástica formada assim na igreja cristã. Então não tem esse embasamento. Duas coisas que eu acho interessantíssimas aqui, Dalit. Primeiro, é porque, apesar de Débora ter sido profetisa e ter exercido uma liderança em uma guerra, apesar de, não necessariamente aqui o texto dá apoio para o ministério pastoral feminino. Ela foi profetisa? Foi. Ela liderou numa guerra? Sim. Deus a usou? Sim. Mas o texto, isso não implica, ela foi profetisa, então quer dizer que ela pode ser pastor porque pastor profetiza. Não. Hoje nós temos mulheres dentro da igreja que são profetisas, que Deus usa na palavra profética, são até pregadoras, né, no sentido de pregar, de ministrar, mas para ela exercer esse ministério, não necessariamente ela precisa ter o cargo pastoral. E é interessante a postura da própria Débora. Quem que não queria era Baraque, né? E ela fala, vai você à frente, rapaz, senão a turma vai dizer que o povo foi salvo por uma mulher, não sei o que. Ela mesma. Não, pastor, eu até ia comentar. E outra, aquilo que você falou, o livro de Juízes, por exemplo, é um livro histórico, não é normativo. Isso. Ele traz uma narrativa. A referência e o princípio era para que Baraque fosse. Aqui, num caso exclusivo, específico, isolado, Deus usa de uma mulher por causa da covardia de um homem. Né? Como acredito eu hoje na misericórdia de Deus, que Deus pode até, numa necessidade, usar de uma mulher. Como é o caso da igreja de São Pedro, né, pastor? Da nossa igreja lá em São Pedro, a igreja começou, era uma missionária que estava à frente da igreja, né? E, no fim, houve todo um contato na época com o pastor Osmil, o apóstolo Walter, enfim. Então, Deus usou daquela missionária durante aquele tempo, um período específico, mas não era o propósito de Deus para aquela igreja. Tanto é que, mais tarde, Deus levantou um pastor para que estivesse à frente da igreja. Então, eu acredito que esse caso, ele está dentro desse mesmo ponto. Então, a Débora foi? Deus a usou? Acredito que sim, por causa da covardia de Baraque, porque era para ele ter ido. Sim, ela mesma fala isso. Ela mesma fala isso. Era uma situação, né?
A gente não pode Situação tornar um diferente. caso, a gente não Isso. pode tornar um caso específico numa regra de fé ou numa doutrina dentro da Isso. igreja. Eu acho que é aqui que eles se perdem, né? Isso, exatamente. E Romanos 16:7 é um dos textos que eu- gera discussão. Vamos pegar lá? Eu fui ver esse texto aí, pastor, porque... Queria que o senhor, pastor Cláudio, Não, eu fui dar uma olhadinha lá. seminarista da Faculdade Bethesda, Não, doutor em teologia, comentasse sobre essa Não. dificuldade de interpretação aqui. Então, porque é o seguinte, eu fui buscar justamente, eu fui lá, por isso que eu perguntei se esse seu Novo Testamento aí, grego, tem o português também, eu devia ter trazido o meu, porque lá o meu tem. O Novo Testamento tem o versículo em grego, embaixo já vem o português, facilita muito. Aqui, para nós, diz assim, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Quer dizer, como se Andrônico e Júnia fossem apóstolos também. Não me parece que isso tenha base. A palavra no grego, se distinguiram aqui, é epissemoi, que quer dizer notável entre os apóstolos. Então, a impressão que dá é que havia os apóstolos e essas pessoas eram notáveis no trabalho junto com os apóstolos. Eu fui procurar porque tem um epissemoi, esse epi é um prefixo que a gente usa em português também, epiderme e tudo mais, que tem a ideia de sobre, mas não tem a ideia só de sobre, porque você tem a raiz, então seria, aqui está escrito epissemoi, então eu separei em epi e semoi. O semoi é um verbo, né? Então tem o verbo semeiol. Você está craque, hein, o grego, não, Desculpa eu fui aí. procurar isso por causa disso, que quer dizer justamente prestar atenção especial, o verbo. Aí você põe o ep sobre isso, dá a impressão que cresce. É uma ênfase, né? É uma ênfase. Só que o ep tem várias utilizações. Pode ser sobre, mas pode ser estar junto, estar ao lado. Então, quer dizer, são pessoas dignas de se prestar atenção nelas, mas que estavam ao lado, prestando um serviço junto com... não que eles eram não que eles eram, eram não me dá a apóstolos. impressão, não me deu a impressão. Eu fiz aqui uma explicação meio tosca, mas não me deu a impressão, no breve estudinho que eu fiz lá, que isso aqui corrobore a possibilidade deles terem sido apóstolos também. Não me dá a impressão. Num estudo também, ele diz assim, saudai Andrônico e a Júnia. Esse segundo nome, Júnia, no estudo que eu fiz, alguns teólogos dizem que ele pode ser traduzido como um nome masculino também. Então, não necessariamente eu li Júnia isso também. é o primeiro ponto, né? O segundo, como o pastor Cláudio falou, né, essa ideia de estar entre os apóstolos, né, dá uma ideia assim de destaque, de fazer a diferença, né, entre os apóstolos. Então, é um exemplo, né? Eu sou conhecida entre os pastores. Isso não quer dizer que eu sou uma pastora. Sim. Né? Sim. Então, e já numa outra interpretação, né, engloba essas duas pessoas como apóstolos. Mas não, eles estavam entre os apóstolos. Entre os apóstolos. Me dá essa impressão. Aliás, até me perdoe, só porque eu esqueci aqui. O ep também pode ser sobre, pode ser junto e pode ser perante. Em Marcos 13:9 fala isso. Então, eles podiam estar diante dos apóstolos. Não me deu a impressão, acho que para Dali também não me deu a impressão de serem apóstolos. Eu vejo não. aqui a questão de Júnia realmente dá essa ideia, até mesmo porque no grego existem algumas palavras que para nós no português soa como masculino e no grego, na verdade, é feminino. É o caso, por exemplo, de Bíblia. Bíblia para nós é uma transliteração, não é uma tradução. A tradução seria livros, né? Bíblia. Mas a palavra Bíblia, por exemplo, ela não é uma palavra feminina. Para nós soa como feminino. No grego é neutro. Né, que vem de biblion, então é uma palavra neutra. Tem muito isso. Mas aí o que eu queria colocar aqui em questão? É um texto discutível. Né? Eu já vi uma outra tradução que ela coloca esse distinguiram como dando um tom de sendo um dos. Mas o que eu queria chegar à conclusão nesse texto? Que como é um texto discutível, como que eu posso, pastor Cláudio, formatar toda uma ideologia cristã, uma doutrina cristã em cima de um versículo
que dá margem para discussão. Ou seja, que não fica claro, né? É claro que para nós aqui, a gente olhando, o senhor citou um texto grego, eu achei coerentíssimo, como essa questão de ser masculino ou feminino, achei interessante também. Então, mas como para nós fica claro isso, que não dá base para apoiar aqui o ministério apostolar feminino ainda. Então, mas para quem de repente acha que dá, ou seja, é um texto que dá margem para discussão, não fica claro. Se não fica claro, eu não posso fundamentar uma doutrina em cima do texto. Ok? Se a gente for falar na questão da seriedade, pastor, bíblica, né, da sanidade bíblica, do cuidado, né, com a veracidade da palavra, eu não posso apoiar toda uma doutrina em cima disso de um aqui. Versículo dele. Saudação, né? A narrativa de uma saudação. É uma saudação. Exatamente, já estava concluindo, terminando a carta, né? Bem lembrado. O apóstolo Paulo faz 15 capítulos de doutrina e um capítulo de saudação. Vamos pegar o capítulo de saudação. Uma outra coisa que eu queria discutir aqui, Dalit, é a questão do ministério pastoral feminino, é que se nós olharmos para o princípio, Deus sempre instituiu o homem como cabeça, sendo autoridade, e a mulher, até você citou no início da sua intervenção, como sendo auxiliadora. Se nós apoiássemos, ou se a ideia de pastora for bíblica, isso não criaria uma certa dificuldade dentro da igreja? A gente estava até conversando isso, né, naquela hora. Não traria uma dificuldade? Porque se a mulher, vamos supor que você é uma pastora. Daí, glória a Jesus. Você é uma pastora e você tem ali um rebanho debaixo da sua autoridade. Você não estaria, de uma certa forma, exercendo autoridade sobre os homens? Isso, porque, não iria contra o princípio bíblico? Porque, na verdade, existe uma hierarquia, né? Eu até separei um texto aqui, que trata a respeito de uma hierarquia, a respeito de Cristo ser o cabeça. Eu coloquei aqui na primeira, os que defendem, né, a ideia de quem defende. Dizem que tanto o homem quanto mulher, foram criados à imagem de Deus e para governar. A imagem e o governar estão ligados aos dois. Com isso, o homem não teria autoridade sobre a mulher. Entendi. Então, nesse texto, já segue aquela questão de estar fora do contexto, né, de Gênesis. Aqui a gente tem um texto de Gênesis, que na verdade é histórico, né, uma narração sobre a criação do mundo, né, e diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no final diz assim que tanto o homem quanto a mulher teria o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, né? Então, muitos usam esse embasamento aqui para dizer que tanto homem quanto mulher, eles podem liderar, podem governar, podem ter domínio. Só que o contexto aqui é um domínio, um governo sobre os elementos da natureza. Né? É esse contexto aqui. Tanto é que tudo foi criado para que o homem pudesse desfrutar da natureza, né? Então é óbvio que tinha que ter um certo domínio sobre os elementos da natureza para que fossem desfrutados, né? Agora, uma questão já que a gente já pode entrar como normativa mesmo, 1 Coríntios 11:3, diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, existe uma hierarquia, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Então, se a gente entrar nessa questão, né, de pastora, né, a gente vai estar saindo dessa hierarquia aqui. Vai estar invertindo a hierarquia. Invertendo a hierarquia. Invertendo, né? No caso, invertendo. Só para citar um outro versículo, para corroborar o que a Dali está falando, que é o famoso Efésios 5:23, né? O marido é a cabeça da mulher. Fala exatamente o que fala em 1 Coríntios. Isso não denigre. O problema é hoje nós convencermos as pessoas de que isso não denigre a imagem de ninguém. Eu até gostaria de não fazer nenhuma analogia, porque alguém pode ouvir dizer que está comparando a mulher com o que for o tema da analogia, mas existe o presidente de uma empresa, existe o diretor, existe o superintendente, existe o funcionário, existe o almoxarifado. Todos são igualmente dignos. Não existe a menor diferença em dignidade, não existe a menor diferença na completude. Não existe. Mas hoje, o problema de você falar que alguma coisa é diferente da outra, parece que hoje causa uma comoção absurda. O maior exemplo, até já comentamos isso aqui em outros programas, é o problema hoje da união homossexual,
Quer dizer, uma família composta por um homem e uma mulher, nós dizemos que é diferente de uma união, não quero chamar de família, entre 2 homens ou 2 mulheres. Mas se você fala que é diferente, causa uma comoção mundial hoje. Então, é até um problema. Isso que a Dali te falou é uma coisa óbvia, mas é até perigoso a gente falar, porque hoje parece que os diferentes têm que ser iguais. Os diferentes não são iguais. Até mesmo porque se Deus criou homem e mulher, Deus os criou diferentes. Diferentes. Com a mesma importância, Deus os ama de igual modo. De igual modo. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por ambos. Por ambos. Mas o fato de ter funções dentro da igreja diferentes não implica em ser mais importante ou menos importante. Não implica. Não implica. E quando fala da criação, no versículo que a Dade leu, fala que foi feita a imagem, para mim, a imagem de Deus é a santidade. É claro que Deus criou os 2 puros, os 2 são a imagem de Deus. Tem que ser. E uma outra coisa, você citou o capítulo 1, né? Ali tá, o autor de Gênesis, Moisés, quando ele vai escrever, o propósito dele ali não era se apegar nos detalhes de como o homem fora criado, no sentido de entrar muito em detalhes. Ele traz ali num relato geral o início de toda a criação. E realmente ele fala que ambos foram criados para governar tudo. Mas quando a gente vê o capítulo 2, aí esse governar de ambos, ele já separa funções de cada um. Né? Então, e uma outra coisa importante, as pessoas falam, porque a mulher era sujeita e era desprezada, isso tudo por causa do pecado, aquela coisa toda. Na verdade, Deus estabeleceu a autoridade do homem e a posição de auxílio da mulher antes do pecado. Tem nada a ver com o pecado. Além do que, nós precisamos entender, e talvez isso seja o mais importante, que o marido, ou o homem, ele é chamado por Deus para ser como Cristo. E a mulher é chamada para ser como a igreja. E existe uma notável diferença entre Cristo e a igreja. Então, nós não podemos perder de vista a origem dessa distinção que há entre o homem e a mulher. É a distinção entre o homem e a mulher, é a distinção entre Cristo e a igreja. Não podemos perder isso de vista jamais. Ô Dalit, eu estava vendo esses dias, até num comentário, num site um site que apoiava a ideologia, né, para a mulher pastora, e comentava que, porque Jesus trouxe a dignidade da mulher, como eu acabei de dizer, como alguma coisa que a mulher tivesse perdido por causa do pecado, e ela foi sujeita ao homem, né, colocada debaixo do homem e da autoridade do homem, por causa do pecado. Que eu acabei de dizer que, na verdade, não foi por causa do pecado, porque fora antes. E aí eles dizem que Jesus na cruz, ele restaurou essa dignidade da mulher, e fazem menção das mulheres que seguiram Jesus. A Maria Madalena e tantas outras que caminharam com Jesus durante todo um tempo. Mas a gente não pode usar esses textos como um apoio pastoral para a mulher. Em primeiro lugar, porque todas as vezes que nós, no caso do Novo Testamento, né, que nós vemos as mulheres cooperando com o ministério de Jesus, né, então é nesse sentido mesmo, de cooperar. Então elas trabalhavam, até em alguns textos, nas cartas de Paulo, né, nas saudações, fala de algumas mulheres que trabalhavam, que auxiliavam, que trabalhavam no Senhor. Até no ministério de Jesus as mulheres trabalhavam, então elas sempre cumpriam essa função de auxiliarem. Né? Então, em nenhum momento no Novo Testamento a gente vê um destaque da mulher exercendo algum papel de autoridade eclesiástica. Né? Então, no sentido de auxílio mesmo, que nós vemos. Ele chamou 12 homens, né, como apóstolos, né? Eu acho assim um texto que fica muito bem claro para nós. A gente está chegando ao final do programa, passa muito rápido, né, pastor? Passa rápido. Aliás, eu queria poder ter mais tempo hoje para falar mais sobre esse assunto. Particularmente é um assunto que eu gosto muito de debater, até porque, infelizmente, hoje isso tornou uma febre, né, pastor Cláudio? Se tornou. Tornou uma febre. Hoje em dia, parece que a mulher... Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, porque a mulher de pastor... Na minha igreja tem pastora, porque a mulher de pastor não tem nome. Né? Mas pastora continua não tendo nome. Continua não tendo nome. Pastora, não chama pelo nome, é pastora. Eu falei, então, agora, parece que as pessoas precisam criar alguma coisa, ou inventar alguma coisa para poder, sei lá, se contextualizar. Só para comentar brevemente isso que você falou, que Jesus resgatou a dignidade.
Eu acredito que o pecado destruiu tudo, né? Não sobrou nada no homem. O homem é totalmente depravado por causa do pecado, não ficou nada em pé. E não se pode negar que o homem tem dentro dele esse senso de autoridade e usurpa essa autoridade que Deus deu a ele para mal fazer. Agora, tem homens que não fizeram mal. Quando se fala de resgatar a dignidade das mulheres, tem mulheres que não precisaram ter a dignidade resgatada porque eram tratadas muito bem. Ruth foi uma, Esther foi outra, Sara de Abraão foi outra. Essas mulheres não tinham problemas existenciais. Raquel de Jacó não tinham problemas, porque elas eram amadas como mulheres. Quer dizer, quando se fala de resgatar a dignidade, eu acredito que a mulher foi muito oprimida. Eu negar isso é uma barbaridade, mas isso é fruto do pecado que está na vida do homem. O homem oprime mesmo, né? O homem oprime outro, poxa. O homem oprime outro. Pega um sujeito com uma arma, o outro sem arma, e ele faz o que ele quiser. Então isso não é prova disso. É falta de amor, é falta de viver para Deus. Somente isso. Ô Dalit, em 1 Timóteo capítulo 3, é um texto normativo, né? A epístola de Timóteo é uma carta normativa. E no capítulo 3, ele vem falando sobre aquele que deseja o episcopado. A palavra episcopado é uma palavra grega, episkopos, que significa superintendência, o líder, aonde esse termo é conotado para o pastor, para aquele que é pastor. Aí Paulo vem tratando aqui, falando sobre alguns quesitos necessários para que este possa exercer o episcopado. Aí eu queria que você comentasse, porque ele fala assim, ó, versículo 3 do capítulo 3, 1 Timóteo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, contencioso, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. O que você acha desse texto? Porque aqui está falando do governar a casa, porque se não governa bem a casa, não governa a casa do pai. Se a mulher for pastora na igreja e governar a igreja, ela tem que governar a casa também. Isso não cria um problema? É a própria questão, né, que o pastor Cláudio citou, né, que o marido é o cabeça da mulher, né? Então segue o mesmo sentido, né, no caso do bispo, né, o pastor, ele governar a igreja, ele ser o cabeça da igreja, e no lar ele também ser o cabeça do lar. Né? Então segue essa mesma linha de pensamento, de hierarquia. Né? A coerência, né? Isso. O que nós fazemos nesse texto aqui, pastor, é que depois, quando fala sobre os diáconos, tem lá o que o diácono deve fazer, coisa e tal. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, etc. Coisa e tal. E continua depois no versículo 12. Os diáconos, então, nós no Ministério de Pinheiros entendemos que as mulheres podem ser diaconisas por esse texto, porque esse texto está colocado no meio de uma instrução sobre o Ministério Diaconal. Então, nós entendemos isso, não tem o menor problema isso, né? Mas isso que vocês comentaram eu conversei isso com a Dalit, a gente até discutiu isso pelo WhatsApp, né, Dalit? Exatamente, que no versículo 11, quando ele fala da mesma sorte, ele inclui a funcionalidade da mulher dentro da igreja, dentro de um contexto em que ele está tratando com o ministério diaconal. Diaconal, que é de serviço. Exatamente, de serviço. Que é um ministério de auxílio, está auxiliando. E eu até comentei o quê? Que mesmo a mulher sendo diaconisa, pastor, ela com isso não contraria o princípio, porque ela não está exercendo autoridade sobre a igreja. Sim. O problema é que se eu tiver uma pastora, a mulher, ela vai exercer autoridade sobre a igreja e sobre um grupo de homens que tem na igreja. Exatamente. E se a Bíblia diz que ela se governa a igreja, tem que governar bem a casa, e vice-versa, então ela vai precisar governar a casa. Só que quem que governa a casa? Tudo bem que em alguns casos tem mulher que governa aí, né, pastor? Mas foi bem colocada essa questão por você, pastor. É questão de coerência, né? Foi bem colocada essa questão. Só posso fazer um último comentário? A respeito da questão, né, da mulher, mesmo ela não exercendo o ministério pastoral, tem uma questão aqui, né? Ela pode ser útil na igreja, né? Então, aquela questão de valor versus função, né? Então, não é a função que vai tirar o valor. Né? Exatamente. E tem um texto aqui, bem interessante, em 1 Coríntios 12,
que traz uma comparação da igreja com o corpo, né? Com o corpo físico, a igreja como o corpo de Cristo, né? E no versículo 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, a primeira coisa, Deus colocou na igreja, cada pessoa, exercendo cada ministério como Ele quis, como foi da vontade dEle. Né? 23 diz assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Para quê? Para que haja igualdade. Então, aqueles que parecem menos honrosos, Deus honra mais ainda. E, por último, 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, qualquer função dentro da igreja é igual no seu valor. Cada pessoa tem o mesmo valor, né, nas atividades da igreja. Né? Então, não é o fato de uma mulher não ser pastora, não tira o valor dela. Então, qualquer atividade que se exerça dentro da igreja é importante, para que haja edificação e unidade do corpo de Cristo. Isso que você falou, fechou, Dalit, porque até entre os homens, pastor, presbítero e diácono, isso se aplica. O pastor, ele não é, como pessoa, mais importante do que o presbítero, ou tem mais valor do que o presbítero, de forma alguma. Ele exerce uma autoridade sobre, sim, uma autoridade foi dada por Deus, mas isso não o faz melhor ou mais valoroso do que o presbítero ou o diácono diante de Deus. Exatamente. Somos todos iguais, né? São funções diferentes. É isso. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Dalit, obrigado, viu? Por estar aqui com a gente, uma alegria, uma honra tê-la conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Espero que você tenha gostado também de ter participado. Gostei muito. Obrigada aos pastores, agradeço a oportunidade, né? E espero que todos os ouvintes sejam abençoados e edificados. Amém. E a gente vai agendar aí para você voltar de novo, Amém. tá bom? Quem sabe agora, da próxima com o maridão, que está te assistindo aqui agora. Amém. Tá ali só apaixonado te olhando. Pastor, obrigado mais uma vez pela Beleza. participação. Eu espero mesmo que ela volte, né? Em nome de Jesus. Espero que ela volte. Então, glória a Deus. Então é isso aí. Espero que você que nos assiste tenha gostado do programa. Todos nós somos importantes, mas nós precisamos nos ater à seriedade da palavra, e o intuito desse programa é falar a verdade da palavra. Amém? Deus te abençoe, que Deus te enriqueça. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Com compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus.